E hoje, aqui ó, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha aí. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de quem? De Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se, é uma exigência, requer-se nos despenseiros que cada um se ache o quê? Fiel. Dispenseiro, que libera, que, se tiver em outra versão aí, esse sentido aí de dispenseiro, amém? Só para a gente entender. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Aí, versículo 2. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Na linguagem de hoje, ou na NVT, de administrador, de um encarregado, enfim, de alguém responsável, de alguém que libera, de alguém que tem algo da parte de Deus para entregar. Amém? E isso conecta, não tinha visto nessa versão, conecta muito bem com a mensagem de hoje. Deus, aqui ele está voltando para ministros, mas não apenas alguém ligado à obra. Todo cristão é um testemunho de Jesus. O que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Ou parecido com Cristo. Então a nossa vida tem que ser um testemunho de Jesus. Sim ou não? Porque eu sou de Cristo, sou filho de Deus. Tem que achar em mim amor. Tem que ser achado em mim fé. Tem que ser achado em mim alegria. Tem que ser achado em mim libertação. Tem que ser achado em mim transformação, tem que ser achado em mim milagre, poder de Deus, sim ou não? O sobrenatural, a Bíblia fala, os sinais seguirão aos que crerem. Então tudo que for achado em Cristo tem que ser achado o quê? Em nós. E ele faz uma exigência, ele faz esse reforço no versículo 2, requer-se que os despenseiros ou ministros, administradores encarregados, que se acham que fiel. Fidelidade é um atributo de Deus. Eu tenho aqui uma anotação, essa palavra eu já estou desde o dia 8 preparando. Então, o que é fiel aos olhos de Deus? É alguém ou algo leal, constante e digno de confiança. Então, é alguém ou é algo, vamos pegar aqui uma pessoa, alguém que é constante, leal, amém? Digna de confiança. Esse é o fiel, amém? Esse é o fiel. Que Deus ache isso em nós, que sejamos assim, absolutamente leal, confiante, digno de confiança, alguém que está firme, estabelecido, não volátil. O que é algo volátil? Que muda de opinião, o quê? Toda hora. Como é que Deus vai confiar algo a uma pessoa volátil? Uma hora está frio, outra hora está quente, outra hora está no espírito, outra hora está na carne, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Está entendendo? Volátil, coisa que se move, que não se firma, A pessoa não está estabelecida nos seus propósitos. A aliança ela representa o caráter de Deus, o caráter imutável de Deus. Ela é fiel, tem mais uma anotação. Na Bíblia, Deus é o padrão supremo de fidelidade. Ele cumpre todas as suas promessas. Sua lealdade para a humanidade não muda, Ele é imutável, aquele que não muda. Mesmo quando os seres humanos falham ou são o quê? Infiéis. Deus permanece fiel ainda que a gente seja infiel. Fala lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo 2,13, se não me engano. Por exemplo, Deus mudou? Abraão teve um filho com Agar. Não era plano de Deus, mas Deus depois confirmou. Deus é fiel. Ainda que o Davi adulterou com a Batseba, mas ainda era um homem considerado segundo o coração que não passou o pano, não passou a mão na cabeça. Tanto é que está
o que ele cometeu. Amém? Mas, está entendendo? Ele não mudou. Você falha, você cai, se arrependa o quanto antes e volte para o caminho. Vamos dizer, o caminho de Deus está aqui. Pequei, falhei, errei, sei lá, retrocedi, fiquei com medo. Aquilo que Deus confiou na minha mão, parei. Amigo, se arrependa e volte. Eu falo muito com Deus, né? Foi muitas vezes pessoas desviadas, né? No caminho, acho que um ministério voltado para reconciliar, para novos convertidos, está aí, ele está preparando a gente para batizar. Amém? E aí quando eu encontro um desviado, eu falo, amigo, está na hora de acabar com essas férias de Jesus. A pessoa até ri. Por quê? A pessoa, ela que deu um tempo para Jesus, Jesus tem um plano para ela. Ela que paralisou o plano. Ela que paralisou de ser um instrumento, de viver o propósito. Não faça isso. Amém? Amém, amigos? E Mateus 25, 14, que você conhece a passagem, e ela veio para ilustrar muito isso. Essa palavra nem ia entrar na pregação, mas nessa semana, né? O Espírito Santo já colocou aí, glória a Deus. Então vamos na parábola dos talentos. Mateus. Nossa, tanta conta, né? Você vira a página, conta. Como que a gente fala sobre isso? Mateus 25, versículo 14. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem, língua não está congelada, amém, gente? Está frio lá fora, mas o povo está fervoroso aqui dentro. Glória a Deus. Amém? Acho que eu vou olhando aqui pela tela. Amém? Chegar um pouquinho para frente. Pesado, né? Vamos lá. Porque isto é também. Está na versão normal? Tá. Aí ele começa a parábola. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus o quê? Seus bens ou talentos. Vamos lá. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então, vamos ver o que é talento? Talento era uma medida monetária, prata ou ouro, equivalia a 20 anos de trabalho. Amigo, é coisa muito valiosa que foi dada. O Senhor confiou coisa valiosa na mão desses servos, cada um segundo a sua capacidade. 5, 2, 1. Não foi uma distribuição igualitária, mas foi conforme a capacidade de cada um. Se a gente for pegar nosso ministério, o pastor, o missionário deu um talento, o pastor Jaime outro, né? Pastor Márcio outro, e assim por fora, para você outro, para mim outro. Segundo a capacidade, ele deu o talento para todo mundo. Amém? Esse Senhor representa Jesus também. Vamos lá. Então, cada um segundo a capacidade, ele presenteou com coisa, mesmo com talento, já era muita coisa. Amém? Vamos lá, seguindo lá. E tendo ele partido e foi viajar, o que recebera 5, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, da mesma maneira, o que receberá 2, granjeou também outros 2. Então, um recebeu 5, lucrou mais 5. Outro que recebeu 2, lucrou mais 2. Então, o Senhor deu para que não sei o quê. O Senhor já tinha produzido, acrescentado. Ele deu na mão dos dispenseiros para ser o que? Multiplicado. Continuando. 18. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas o quê? Todo mundo um dia vai prestar contas. Isso aqui é vou dizer alegoria, uma parábola, uma representação também do dia do juízo. O Senhor veio, fez a obra, pagou o preço alto lá na cruz, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, um preço alto,
Nascemos de novo, Deus nos deu talentos, Deus não deixou a gente desamparado, mas para a gente usar, para a gente fazer o uso daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Mas Ele entregou também uma missão para nós. Amém? O que Ele tem feito com o talento? Ele quer achar fidelidade. Lembra que fidelidade é um atributo de Deus. Ele quer encontrar em nós, gerar em nós, fortalecer isso em nós. Porque isso, amigo, a fidelidade também se interpreta como fé. Tem versão que fala, quando fala do fruto do Espírito, no lugar de fé fala fidelidade. Porque em Apocalipse fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pedro fala, a última obra da fé é a salvação da nossa alma. A gente tem que ser fiel até ao fim. Então manter a fidelidade, manter a fé, bem parecido, quase igual, até o fim. Andar com Jesus até o fim. Amém? Em nome de Jesus. Muito tempo depois veio isso. Volta lá rapidinho. Só para a gente ir. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se que receberam 5 talentos, e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei com eles a produção. Senhor, eu trabalhei esses talentos, não ficou na mesma medida. Ele teve que trabalhar, teve que negociar, teve que bater em porta. Não fala o tempo definido, mas fala que houve um trabalho, houve um esforço, houve um movimento e foi produzido mais. Amém? Quem planta, quem colhe. Talvez você recebeu de herança aquele, não sei, aquele campo de morango lá, Você vai ter que criar meios, vai cuidar, já dá trabalho. Multiplicar, dá mais trabalho que cada safra dá uma produção maior, você ter mais clientes, você ter mais demanda, você gerar mais lucro, dá ou não dá trabalho? Não é só, eu vou ali, tem posto, tem embalagem, tem funcionário, parte do seu lucro vai ficar no quê? No caminho. Você vê, poxa, não é só plantar e colher, tem que cuidar, tem que tirar, tem que selecionar, dá trabalho. E aí a pessoa faz o carro, poxa, eu não vou trabalhar eu não vou ficar trabalhando de graça, Aí a pessoa, assim, não é? Eu entendo um pouco convivendo com as pessoas que plantam aqui, a gente aprende, pergunta uma coisinha, não é assim? Então, continuando, vai lá, 21. E o seu senhor lhe disse, aí foi a resposta do patrão para o servo. Vamos ler juntos? Vamos ler? Bem-estar, servo bom e que? Olha aí o Senhor louvando, agradecendo a característica que ele achou no servo dele. Servo bom e que? Fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, no prazer, na alegria do teu Senhor. Então o Senhor tinha algo separado para eles. Mas olha aqui, que eles só tiveram acesso depois de trabalhar. Está entendendo? Isso faz também uma alegoria, uma analogia, uma comparação com a eternidade. Deus tem as bodas, mas a gente não vai entrar de qualquer maneira. Amém? Não é de qualquer jeito. Tem obra a ser feita aqui. Continuando. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos. Disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas quando também o que recebeu o talento disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas, colhe onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Mas não foi acordado ele trabalhar? Por que ele não falou isso na hora que recebeu o talento? Senhor, não dá para mim não. O senhor é assim assado, para mim não. Ele foi obrigado a alguma coisa? Não foi acordado? Só que não fez o quê? A parte dele. E atemorizado, amedrontado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Vai lá. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mal e negligente servo. Sabes que ceifo, colho, onde não semeei, ajunto, onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com
com os juros, tira-lhe, foi retirado, pois o talento e dai ao que tem 10, o que? Talentos que mais produziu. Porque a qualquer que tiver, presta atenção aqui, a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que se tem, ser-lhe-á tirado. 30, lançai, teve punição, teve recompensa. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de quê? De dentes. Sabe que entendimento novo, assim, né? Meditando essa palavra que Deus trouxe essa semana, todos eram servos. Eu me lembro desse detalhe. Até o mal. O entendimento que Deus trouxe, não basta só ser servo, tem que servir com fidelidade. Tem que servir conforme o Senhor espera. Amém? A gente pode se declarar, sou servo de Deus, mas eu servir e fazer do meu jeito. Vai ter recompensa. Amém? Deus não achar em mim o que requer que Deus quer achar o que em nós? Meu Pai. Comecei falando isso. Não, Deus quer achar em nós. Ih, meu Deus, alguém falou baixo. Fidelidade. Deixa eu lugar. Fidelidade. Sabe quem falou baixinho? Eu ouvi. Fidelidade. Fé, fidelidade. Atributo de Deus. Isso aqui é muito, muito sério. É o básico que precisa ser falado de novo. Amém? Então, a gente já sabe, né? Que os talentos foram dados, enfim, Deus conhece a limitação, Deus conhece as nossas fragilidades, mas Ele confiou. Deus sabe onde Ele pode contar contigo, mas dentro daquilo que está dentro do seu alcance, faça com amor, com alegria. Amém? Deus nos deu tempo, saúde, capacidade, bens também. O que a gente está fazendo com isso? Oportunidades. Oportunidades também é talento. Você tem oportunidade com tanta gente passa na semana por você, você vem, se atende, você falar de Jesus. Amém? Sim, ficar falando de mim, mas ontem uma situação que pouco do dia a dia, né? Vamos comprar uma roupa nova. Deu a oportunidade de falar, quem mais falou foi minha esposa lá com a atendente lá. Foi mais uma questão de evangelismo que, né, comprou, mas recebeu uma palavra, indicou uma igreja nossa lá, a gente estava lá, tem que fazer um curso, né, lá em Vitória. Deus coloca na sua frente, pessoa com um problema sério. Então você vai lá entregar, poxa, entregar aqui o caixote do produto, mas como é que está fulano? Fulano está assim, tal. Pronto, deixou o negócio de lado, a oportunidade de falar de Jesus. Talento, está entendendo? Vizinho, está entendendo? Mas a gente fica, parece que a gente está enterrando o quê? O talento. Deus te deu uma revelação, Deus te deu uma palavra. Você tem Jesus? Então, as pessoas ao redor vão procurar o que você tem. Por que a Dalcira tem essa alegria? Por que a Marina tem essa fé? Por que o Fred tem essa disposição? Tem algo ali a mais. Tem algo de quem? De Deus. Amém? E a pessoa fica, puxa, eu sei que você passou a luta no casamento, você venceu, poxa, você passou a luta do seu filho, mas ele está aí agora, uma bênção na mão de Deus. Você tem a oportunidade de testemunho, de falar do reino. Não perca essa oportunidade. Não enterre o talento. Amém? O servo negligente, por medo ou preguiça, enterrou o talento, trouxe prejuízo ao seu senhor, o reino, né? Ele representa quem se acomoda e não utiliza suas capacidades para servir a Deus e ao próximo, né? Aí o desfecho, quem utiliza bem o que recebe ganha mais, mas o que não faz perde até o que possui. Deus não aceita prejuízo. Deus não aceita Deus não aceita prejuízo. Deus que investiu tanto em você, te tirou lá da lama, de onde você pagou com o sangue do filho dele, para você cruzar os braços, para você não falar de Jesus para alguém. Estou falando para você ser pregador, não estou falando para você ser obreiro, mas algo da parte de Deus, um talento, Deus espera aí de você ministrar. Seja você mais madurinho, seja você jovem, mas você tem que ser um servo que bom e fiel. Esse dá lucro.
Esse Deus pode contar. Esse Deus espera o quê? Algo mais. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos em 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Fala um pouco também de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tinha 3 temas principais, né? Fidelidade, o amor e a santidade. Vamos ver se vai dar tempo para tudo aqui hoje. Meus 12 talentos são para te servir. Que a gente viva a letra dessa música mesmo. Amém? Amém. Então é lindo cantar, mas viver é melhor. Ser viver o louvor na prática é melhor ainda. Mas a música começa como? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. É ali que começa. Né? É ali que começa. A temor à palavra, a santidade, a palavra, ela traz isso, ela fortalece a nossa fé. 1 Pedro 1,15 diz assim. Vamos começar no 14, só para entender melhor aqui. 1 Pedro 1,14. Como filhos. Mas qual tipo de filho? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, muito profundo. Não se conformando com os desejos desenfreados, os desejos carnais desenfreados, que estava onde? No passado, na nossa ignorância. A gente pecava na ignorância, a gente andava na ignorância, né? Então, agora vamos agir como filhos obedientes. Honra o pai, honra a mãe, tem obediência, tem fidelidade. O pai fala, acabou aí o videogame, acabou aí, agora é hora de botar o uniforme, hora de dormir, vai escovar o dente, vai então, né? Deus também manda, Deus também ordena. Ama, perdoa, passado, deixa para trás. Como filho obediente, não se conforme com as concupiscências, né? Que antes havia na nossa ignorância. Agora, um chamado, uma ordem de Deus, versículo 15. Mas, vamos ler juntos? Como é santo aquele que vos chamou, sede de ser, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso aqui me chama muita atenção. Em toda a vossa maneira de viver. Vossa maneira de viver é falar, é pensar, é vestir. Amém? Amém. Nada de sensualidade, enfim, né? A gente decote, enfim, serve para a mulher, mas a moda, a mulher muito na moda, a mulher é muito alvo, né? Da sensualidade. Então, às vezes, o filho de Deus, a filha de Deus, não vai agir como quem age lá no mundo. Amém? Glória a Deus. Então, não vou entrar aqui em muito detalhe, mas em toda a vossa maneira. Isso aqui é muito profundo. Então, o falar, o pensar, o testemunhar, o vestir, o se portar, deve refletir a santidade, que é também um atributo de Deus. Porque se você é santo, você vai refletir. Não vai sair xingamento, não vai sair palavrão, não vai sair, né? A gente tem 2 naturezas, carne e o quê? Espírito. Mas uma a gente tem que fortalecer para vencer a outra. O espírito para eu dominar a minha ira, como eu era na ignorância, como eu era no passado. O velho homem, ele está ali, né, enterrado. Se você não alimentar o espírito, Jesus falou o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, a inclinação de buscar Deus está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então, e em Colossenses fala: matai, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O corpo, o olhar, o falar, o pensar, né? Jesus falou, né? Até no olhar o homem adultera, né? No olhar. E ele fala também, se não me engano, é Mateus 5,29, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. O que está dizendo? Tira, que pode ser um gatilho de tropeço. Às vezes é uma amizade. Puxa, quando eu colo com fulano é só fofoca. E fica um clima pesado. Eu sinto até que me sujei meu coração, que eu entrei no assunto que eu não queria. Mas fulano é legal, fulano é isso, é aquilo, outro e tal.
convivência. Está entendendo? Eu até lembrei do caso lá, né? O amigo nosso lá. Tem que cortar amizade com os amigos do corpo. Não é amizade sadia. Está entendendo? Não é instrumento de Deus. Corta, meu. Você é casado e lá o divorciado, o solteiro quer te dar conselho, ou ao contrário, a casada, a solteira quer te dar conselho, já passou por vários relacionamentos. Tem o que de Deus para te aconselhar? Nada. Você falou aqui. E às vezes o pastor Jaime falou, né? Enfim, eu tenho que citar o nome daquele cantor, o Fábio Júnior, já casou umas 7, 8 vezes. Aí ele pode falar assim, eu sou experiente em casamento. Não, experiente em casamento é quem tem um só e está honrando até hoje. Foi uma entrevista que ele deu, né? Acho que foi isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Seu Geraldo, quantos anos de casado o senhor tem? 48. Não, 48. Ele pode aconselhar a gente sobre casamento. Glória a Deus. É um e amém. Glória a Deus. Amém. 48. Bom, e agora em 48, quantos casamentos já tem? Não vem, né? Então, irmão, aqui, ó, alguém que pode aconselhar casamento. Quem passou pela luta, quem está honrando a aliança com Deus. Amém, irmãos? Quem está sendo fiel. Então, amigo, no mundo espiritual também fidelidade. Deus confia o talento. Continuando aqui, vamos até o 19. 16 agora. Foi lá, né? Portanto, escrito está, é mandamento. Escrito está, é ordem. Seja santo, sede santos, porque eu sou quem? Sou santo. Eu sou Deus santo, eu exijo santidade. Amém. Eu exijo fidelidade. É meu filho, é minha filha, se diz filho de Deus, filha de Deus. Você tem que andar com esse atributo. Eu não consigo. Lave-se, lave suas vestes. Lança fora o que te atrapalha na sua natureza, no seu andar. Porque sem santidade ninguém verá quem? Ninguém verá o Senhor. Às vezes é por isso que a gente não está vendo Deus. Porque a gente não tira um tempo para se examinar. Poxa, como é que está minha mente? Como é que está meu olhar? Como é que está meu pensar? Meu sentir? Às vezes eu estou sentindo que não devia. Ira, ódio, rancor, revolta. Como é que Deus vai se manifestar? Como é que Deus vai responder? Como é que Deus vai me usar? Como é que Deus vai operar através da minha vida? Eu poderia falar aqui Zacarias 3. Zacarias 3 fala do sacerdote Josué. Enquanto o sacerdote Josué estava com as vestes sujas, Satanás estava assim, acusando. Aí veio o Senhor, né? Deus mandou um anjo, tirou as vestes dele, botou as vestes limpas, cessou a acusação. Ele pôde ministrar. Então, amigo, às vezes ele está impedido no mundo espiritual porque algo sujou as vestes. O coração, o sentimento. Algo corrompeu a nossa essência de fidelidade, de santidade. Aí Deus está impedido de fluir, de agir através da gente. 17. Se invocais por Pai aquele que sem exceção de pessoas, Deus não tem predileto, julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Está faltando muito, assim como amor, que é respeito a Deus, as coisas do Senhor. Andai, é uma ordem. Está vendo aqui? Andai é algo no imperativo, é uma ordem. Ande em temor. Ande respeitando a Deus. Ande na santidade. Ande vigiando. Andai em temor. Continuando aqui. Durante o tempo da vossa peregrinação. O que é o tempo da peregrinação? O tempo da nossa vida. O tempo andando com Cristo. Nascemos de novo? A gente agora tem outro andar. Tem um caminho. Jesus é o quê? O caminho. A gente não anda como antes, nos caminhos antigos. Então, o tempo que ele está aqui, então esse tempo é o quê? Até ao fim. Se fiel até a morte. Está vendo como ele fala de continuidade, de constância, de lealdade? Está entendendo? Sabendo, 18, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e em o quê? Incontaminado. Amém? Em nome de Jesus. Deus quer achar pessoas fiéis para confiar. 2 Timóteo 2.
2 Timóteo 2. Timóteo 2:1, né? Começa com isso aí. 2 Timóteo 2:1 diz assim, Paulo aconselhando Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te, então se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. No favor imerecido, em tudo você tem, mas não merece. Se fortaleça, receba, né? Acrescenta na tua vida. Agora o 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos, para também ensinar o quê? Os outros. Joga aí na NBV, TLH, ele fala aqui de fidelidade, confiar, mas confiar para quem é fiel. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitos testemunhos: confiais a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Isso aqui também serve até muito para a obra. Confiar hoje coisa a homens fiéis, a pessoas fiéis. Amigo, está raro. Que é leal, que é constante, que permanece, como a gente, no capítulo 3, né? Joga aí no capítulo 3, 2 Timóteo 3:1. Está até marcado aqui. Por quê? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Na outra versão original está trabalhosos. Está trabalhoso hoje. De PC de 2008 para cá, nossa, cada um na sua correria, cada um no seu, parece que o egoísmo cresceu mais, a coisa, né? Tá difícil confiar talentos. A pessoa tem talento, às vezes não quer usar. Aí a obra não avança. Isso até reflete também na igreja, que a igreja é formada de quê? Pessoas. Se cada um, como fala Ageu, cada um vai para a sua casa. Lembra de Ageu? O povo foi liberto da Babilônia de maneira sobrenatural, mas a casa de Deus estava o quê? Deserta. O povo recomeçou. Vou começar meu comércio, vou construir minha casa, tudo bom e tudo melhor, mas o lugar de adoração, de culto, ali na ruína, no entulho. Deus falou: eu não dou colheita, eu não dou provisão, vocês não recebem. O saquetel de vocês é o quê? É o quê? Furado, porque a bênção vem de mim. Você pode plantar, pode fazer, mas se não tem minha bênção, como você cantou, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Não tenho nada. Não é por força nem por vigor, mas sim pelo meu espírito. Aí eu deixo os princípios de Deus de lado, não sou fiéis a Ele também não tem compromisso comigo. Amigo, Deus tem resposta para a família aqui. Deus tem resposta para a saúde. Deus tem, mas às vezes a chuva está lá retida porque a pessoa não movimentou a fidelidade dela, a oração que ela devia fazer, a busca que ela devia fazer, a meditação, a vinda na casa de Deus que ela devia. Ela escolhe outra coisa naquele tempo, naquele momento. Não enterre o talento. A gente só tem esse tempo. Às vezes, através de você, Deus vai arregaçar toda a sua família. Mas se você não dispõe, você não sacrifica, porque ofertar custa. Você está aqui, botou seu casaquinho, saiu da cobertinha, do cobredom. O mozão está quentinho aqui. Não, tem compromisso hoje. Amém? Glória a Deus. No nome de Jesus. Não foi para mim, para eu ver, é para Jesus. Faça para Ele, não enterre o talento não. Porque a prestação de conta vai chegar. Você quer ser recompensado? Porque o infiel também teve recompensa, sim ou não? Sim. Mas não com aqueles que granjearam. Ele teve recompensa no lugar de ranger de dentes. Ali não é o nosso lugar. Diga graças a Deus. Pastor, tem gente aqui que devia estar do meu lado, sentado aqui comigo. Ora por ele, ora por ela. Clama por ele, clama por ela. Deus está esperando um movimento da sua fé, da sua parte. Está até conversando com o irmão Irineu ali. Deus
vai movendo, e também até estou com o coração da irmãzinha também, só deixei começar, porque quando a gente começar, a batalha vai começar. Oração, intercessão, talvez uma quinta ou sábado. Sábado eu acho até melhor, que é um pré-domingo, né? Você consegue dar, sei lá, 7h30, 8h30 da manhã de sábado para orar, uma hora de oração? Você aproveita para resolver as coisas aqui, vem primeiro orar, amém? Amém? Ah, pastor, que nada, sabe porque você não quer pagar o preço? Tudo tem preço. Às vezes até para te motivar, te movimentar na sua fé. Amém? Você aprender a orar. Às vezes a gente deixa a pessoa está aqui buscando, a pessoa está ali e tal. Não, amigo. Óleo quente, unção. Exercício. Oração também é exercício espiritual. Glória a Deus. É um ajudando o outro. Pega, não, poxa, você ora, vamos aqui, vamos orar. Você vem com o seu pedido de oração, você vem com a sua foto, você vem com a sua roupa de alguém para consagrar. Você vai perceber, vai provar e ver pela sua fé o movimento, a recompensa do seu movimento. E isso eu vejo também que a responsabilidade do pastor, vou levar o povo a orar, a buscar. Não sei se fica muito dependente de mim. Amém? Tem coisa que Deus quer te ver, tem demônio que é você que tem que expulsar. Mas como é que você vai, se você estiver fortalecendo a palavra, a santidade, a fidelidade, você aprender a usar os dons que Deus colocou na sua vida? Amém? Deus quer você de pé. Amém? Ainda que caia, não vai ficar o quê? Prostrado. Amém? Em nome de Jesus. Continuando aqui. Então, confia a homens fiéis. É versículo 3, 2 Timóteo 2:3, finalizando aqui. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de quê? De Cristo. Tem guerra, amigo. Deus te chamou como soldado, então tem guerra para guerrear. Tem guerra contra demônio, não é contra a pessoa, é contra demônio. É o desânimo, é divisão, é rancor, é coisa que o diabo semeia, é joio, né, que ele quer semear. Amigo, Deus te deu armas, soldado vai para a guerra. Tanto é que no versículo seguinte, 4, ninguém que milita, está envolvido numa batalha, militante, né? Que dá da maneira certa, que milita, que guerreia. Ninguém que guerreia se embaraça com o negócio dessas vidas, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. O Senhor dos Exércitos te alistou para uma guerra. Às vezes você está se embaraçando. Ah, não, mas deixa eu fazer aqui. Lembra quando Jesus te chamou? Não, eu tenho que cuidar da junta de boi. Ah, eu casei. Ah, eu tenho que enterrar. Estava fazendo um estudo sobre quando ele falou, deixa os mortos enterrar o quê? Os seus mortos. Na cultura, poderia estar tendo judaica da época, poderia estar tendo um funeral naquele momento. Só que o funeral ele leva dias. Não era naquele momento, leva dias. Então o que aquele menino que respondeu isso estava dizendo? Ele estava dando desculpa. Ele queria ganhar tempo. Deixa eu fazer do meu jeito, depois eu te sirvo, Jesus. Está entendendo? E outra coisa, tinha direito à herança. Não, deixa eu garantir primeiro a minha herança, depois eu vou. Não, amigo, era abrir mão de tudo. Pedro não abriu a mão da melhor pescaria da vida para seguir Jesus? Está entendendo? Vamos dizer, a melhor colheita do morango. Aí Deus te chama. Não, 2025 tiver a melhor colheita do café. Eu falo, não, vem para cá. Deixa aí, outro vai lucrar aquilo que você. Foi o que aconteceu. Está entendendo? Ele abriu mão de tudo. E Jesus, depois ele questionou, Jesus, a gente tudo deixou pelo Senhor, o que a gente vai ter de recompensa? O outro negou, né? O jovem rico, ele falou, não tem quem. Ele deixou pai, mãe, irmãos, filhos, casas e bens, por amor de mim, pelo meu nome, pelo Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora e na eternidade. Amém? Deus não deve nada a ninguém, mas Ele honra o fiel. Ele honra o fiel. Seja fiel. Pastor, está doído, está difícil. Amém? Eu estava lembrando aqui coisas, né, que a gente vive na obra. Né? Às vezes eu faço um caminho, às vezes não, né? Toda semana faço o caminho lá de Santa Teresa para cá, uns 28 minutinhos, um carro, né? Mas quantas vezes já fiz um trajeto, quase a mesma quilometragem, 1h30 de ônibus. O ônibus parava para pagar do cachorro aqui. Vai lá, fidelidade. Pregava para alguém ou para ninguém, né? Lá em tal cara para Miracema. Está entendendo? Igreja que tinha 5 membros.
Era mais fácil botar todo mundo no carro e levar para a sede. Mas Deus confiou aquilo na minha mão. Ficava a 21 quilômetros da sede. Campos é grande, né? Eu falei, puxa, mas falei, não, Deus. Aí ali fiquei 1 ano e pouco, quase 2. Né? Dava ceia e tal, não tinha coisa para pagar também, aluguel. A gente pagava aluguel para o irmãozinho da igreja, né? Não fazia de graça não, cobrava aluguel, é o bem dele. Aí depois Deus ali abençoou, né? Tinha vezes que ele andava 7 quilômetros para ir lá para a igreja, ficava na pista e andava lá para dentro de Venda Nova, um bairro lá em Campos. Aí Deus houve uma oportunidade em 2022, Deus, uma coisa que é rara, né? Pastor ir para uma igreja que tem casa pastoral. Aí já não precisei nem pagar aluguel, no tempo que eu fiquei lá. Ajudou a conquistar outras coisas, ajudou até a conquistar o carro, a tirar a carteira. Fidelidade. Deus quer fazer na sua vida também. Pastor, só eu oro, só eu venho aqui quarta-feira, pastor, pela minha família, só eu venho clamar, buscar. Amigo, Deus não honrou a fidelidade de Noé? Não ficou todo mundo na arca? Deus quer também santidade. Pastor, mas me humilham, me magoam, falam de mim, mancha no coração, limpa o coração. Deus responde na alegria do coração. O diabo quer tanto sujar teu coração, te tirar força, te dar tristeza, para Deus não se manifestar, para você sujar as vestes. O diabo chegar assim, no espiritual, te acusar, você tem ressentimento, você tem isso, você não confessou isso, aquilo. Lava, limpa, amém? Renova as forças. Deus não renovou as forças do Elias? Deu pão, enviou um anjo, um pão e água, para uma caminhada depois de 40 dias. Tem muita obra para fazer. Olha para quem está do teu lado, olha essa pessoa que está do teu lado, tem muita obra para fazer. Mas você não falou com fé, não. Fala aí, tem muita obra para fazer. Deus quer te fortalecer, meu amigo. Amém? Em nome de Jesus. E até você, obreiro. Está aí, não, tem obra para fazer. Meu. Deus te botou na guerra. Se for treino, soldado treina, soldado vem no quartel, soldado faz curso, amém? Eu já dou aqui o curso de obreiro, mas também reunião do obreiro, amém? A gente está aqui afiando o machado, um ajudando o outro. Continuando, então Deus ajudou a gente na guerra. E a gente não deve se embaraçar, versículo 4. O que é embaraço? A gente às vezes está muito ligado aqui, na minha carreira, meu estudo, meu isso, meu aquilo. A gente está muito na correria. E a guerra que Deus alistou a gente? E os demônios para desfazer as obras? Amém? A gente está numa guerra, a gente parece que esquece que está numa guerra. Que não é contra as pessoas, é contra o demônio, é contra o mal. Se alguém milita, guerreia, não é coroado, recompensado, se não militar legitimamente, verdadeiramente. Disposição, fidelidade. Amém? Versículo 6, aí já fala de outra coisa. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar, a desfrutar dos frutos. Lavrar dá trabalho, dá ou não dá? E ele tem que esperar ainda, ele semeia, ele ara a terra, ele afofa a terra, ele tem as coisas mais modernas hoje, né? Irriga, joga lá o roundup, enfim, protege, mas ele tem que ser o primeiro a desfrutar. Poxa, olha aqui, só do meu rosto a recompensa vindo aí. Ser o primeiro. Deus quer te recompensar. Amém? Mas o lavrador que trabalha, vai honrar o seu trabalho. Trabalho que não for executado não vai ser honrado. Sim ou não? Amém? E 1 João 4, para a gente terminar, Deus vai falar um pouco da fidelidade, do amor, da santidade, mais ênfase aqui na fidelidade. Se bem que é mais o versículo 18, mas vamos ler aqui. Está aqui anotado, né? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 2. Estou vendo. 1 João 4. Tá. Aí, a luz ali bateu. 4, 1 e 2. Fala de amor. Amados, agora sim. Não creias pelo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo
veio em carne é de Deus. É o combate contra as heresias. Né? Quanta religião existe, não reconhece Jesus, que veio em carne, se encarnou, Filho de Deus e tudo mais. Mas o versículo 18 é que é o principal. No amor não há temor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em quê? Em amor. Em amor. Ou tem versão que fala, não é aperfeiçoado. Vê essa versão aí, para a gente terminar. Isso. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A gente tem que aperfeiçoar o amor. Está faltando muito o amor de Deus. O amor de Deus tudo sofre. O característico, né, de 1 Coríntios. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Falando muito de família. Quantos de vocês, às vezes, está sofrendo, mas está orando, está buscando, mas a pessoa continua instigando, julgando, xingando, resistindo, mas você por amor, você tem fé, você tem esperança, mas o amor ali que vem de Deus sustenta. Deus, se fosse pela minha carne, pelo meu, eu já tinha desistido. A pessoa não quer mudar, mas você crê numa promessa, você crê numa palavra, você crê no talento que Deus te deu, você não desiste. Amém? Deus quer nos recompensar, mas tem um trabalho a ser feito. Amém? Não enterre o talento. Dedica mais tempo a Deus. Dedica mais tempo a buscar. Dedica mais tempo a conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Amém? Então, não adianta ser só servo, a gente viu hoje. Porque o infiel também foi servo, mas serviu do jeito dele. E teve a recompensa. Não sirva a Deus do seu jeito. Está aqui, ó. A orientação para não errar está aqui. Está aqui a orientação. Executa. Glória a Deus. Renova. Guarda, examine-se com os homens de Deus, como está meu coração? Eu devo guardar, tem uma coisinha. Senhor, eu acho que eu estou um pouco indisposto para orar, estou um pouco indisposto para vir na tua casa um pouco mais, fazer um pouco mais para o Senhor, buscar como membro, ou então como obreiro. Deus, o Senhor quer acrescentar algo novo, mas eu tenho que tirar coisas velhas, antigas também, que está atrapalhando de romper. Lembra da semana passada? Quem prestou atenção na palavra da semana passada? O que ele tem que tirar do altar? Pode falar alto. As cinzas. Amém? Está lá. Depois você pega lá no grupo. Está lá. Ó, tira as cinzas. Cinza às vezes é religiosidade. Cinza às vezes é soberbo, orgulho. Cinza às vezes é pecado não confessado. Cinza é tudo que atrapalha o fogo. Está abafando o fogo de Deus. Fala do avivamento. Meu irmão, isso é pessoal. Você tem que se limpar. A igreja também. A igreja é purificada com a palavra, com a santidade, mas com a obediência. A tudo aquilo, mais só saber, eu tenho que praticar. Poderia falar aqui em Mateus 7, mas depois você lê na sua casa. O homem prudente, Deus, ele compara aquele que edificou a casa sobre a rocha. Veio todas as intempéries, as lutas, mas a casa ficou de pé. Vai ter luta ali, mas você está posicionado praticando a palavra, você resiste de pé para a glória de Deus. Amém? Deus Pai, mata o coração, nos aplaudir o Senhor Jesus. Não basta só ser servo, seja um bom e fiel servo. Amém? Examine. Eu tenho que examinar. Deus, o Senhor me confiou tanta coisa, né? Almas. E eu vejo como fruto de fidelidades. Antes tinha tão pouco fazer e tal. Hoje a pessoa pode dizer, tocar e tal. Isso aqui, para mim, é resposta de muitas orações. Tem um instrumento, tem quem abre o culto, tem quem passa o pano na igreja. Já vivi muito sem isso. Mas não é para o meu luxo, não é luxo do pastor, é obra. Cada um fazendo um pouquinho. Amém? Eu vejo, meu Deus, tem igreja que eu queria passar, eu não consegui botar um fundo, botar e tal. Falei, não, Deus. Mas Deus confiou mais. Se talvez seja o de 2 ou de 5, talvez estou no nível de 2, Deus, eu posso acrescentar mais. Mas para o próximo nível, mas eu quero usurpar de mim, Deus, eu quero levar o povo aqui comigo. Estamos crescendo, vamos crescer, vamos preparar melhor esses obreiros, vamos fortalecer os membros, o Senhor nos limpa
começar pelo pastor, limpa para que a gente dê mais fruto. Olha quanto fruto a gente precisa dar. Olha quanta cadeira vazia do lado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem uma história linda, de quase 20 anos, né? A igreja aqui, né, já gerou um filho na fé, né? Santa Teresa também. Em nome de Jesus é outra história, mas faz parte dessa história. Glória a Deus. Então, não vamos recuar, vamos avançar para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Não sei como você entrou aqui. Amém? Pode encerrar lá, por gentileza, a live. Vamos orar, vamos falar com Deus. Fidelidade, amor, santidade são coisas essenciais. Em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por essa palavra.